Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, domingão, dia 19 de maio, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre a quarta rodada da competição que teve mais de 10 jogos realizados ontem, sabadão, dia 18 de maio. Vamos passar os resultados desses jogos, a tabela de classificação atualizada hoje e falar sobre os jogos que vão completar esta quarta rodada. E não se esqueçam que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições. Mas agora, galera, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início ontem, sabadão, dia 18 de maio. E tivemos o confronto entre Santa Cruz de Natal e Souza, onde o Santa Cruz de Natal meteu 2-0 no Souza. Também tivemos Santo André e Água Santa, que ficou no empate por 1-1. Santo André 1, Água Santa também 1. O confronto entre Iporá e Capital, os donos da casa venceram por 2-1. Iporá 2, Capital também 1. O jogo entre Avenida e Cianorte foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul e nós aqui do Chance de Gol vamos atualizá-los assim que a CBF reagendar este confronto. Também ontem, sabadão, tivemos o confronto entre Atlético do Ceará e Maracanã. Atlético do Ceará 1, Maracanã 0. O Manauara bateu o seu rival no confronto. Manauara 3, Princesa 1. Também neste sabadão, 18 de maio, o Juazeirense recebeu o CSA e foi surpreendido em casa. Juazeirense 0, CSA 2, CSE 2. O Nova Iguaçu bateu o Audax jogando em casa. Nova Iguaçu 2, Audax Rio 0. Também ontem, sabadão, 18 de maio, o Patrocinense recebeu o Maringá e o Maringá surpreendeu os donos da casa. Patrocinense 1, Maringá 2. O confronto entre Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas também foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E nós aqui do Chance de Gol vamos informá-los assim que a CBF reagendar este confronto. Também ontem o Sergipe recebeu o Petrolina e o Sergipe perdeu por 1-0. Sergipe 0, Petrolina 1. O Maranhão jogou em casa e meteu um chocolate no rival. Maranhão 4, Águia de Marabá 0. O Porto Velho jogou em casa e venceu em cima do Manaus por 2-0. Porto Velho 2, Manaus 0. O Ipatinga também venceu seu confronto jogando em casa. Ipatinga 2, Real Noroeste 0. Continuando com os jogos deste sábado, 18 de maio, a Portuguesa do Rio de Janeiro pegou o Itabu. Nesse confronto ficou no empate por 1-1. Também ontem, o Asa recebeu o Jacuipense e o Asa venceu por 1-0. Também ontem, sabadão, o São José recebeu o Inter de Limeira. E neste confronto ninguém balançou as redes. São José 0, Inter de Limeira também 0. O União Rondonópolis pegou o Real Futebol Clube e venceu por 1-0. União Rondonópolis 1, Real Futebol Clube 0. Encerrando os jogos deste sábado, 18 de maio, o Rio Branco recebeu o São Raimundo e esse confronto ficou no empate por 1-1. Após vermos aí os resultados dos jogos realizados neste sabadão, 18 de maio, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. No grupo A, em primeiro lugar, temos o Manauara com 12 pontos, 100% de aproveitamento, venceu os 4 jogos. Em segundo lugar, o Porto Velho com 9 pontos. Em terceiro lugar, o Princesa com 5 pontos. Em quarto lugar, Manaus com 5 pontos. Em quinto lugar, Rio Branco também com 5 pontos. Em sexto lugar, temos o Trem com 4 pontos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 1 ponto. Em oitavo lugar, o Humaitá, que não pontuou na competição. Trem, que está em sexto lugar, e em oitavo lugar, o Humaitá, não realizaram ainda os jogos referentes à quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Já no grupo B, em primeiro lugar, temos o Maranhão com 9 pontos. Em segundo lugar, temos o Motoclube com 7 pontos em 3 jogos. Em terceiro lugar, o Fluminense com 4 pontos em 3 jogos. Em quarto lugar, o Altos com 4 pontos também em 3 jogos. Em quinto lugar, o River com 4 pontos. Em quinto lugar, o River com 4 pontos, repetindo, em 3 jogos.
Em sexto lugar, o Tocantinópolis com 4 pontos em 3 jogos. Em sétimo lugar, o Águia de Marabá com 2 pontos e já realizou o jogo da quarta rodada. E em oitavo lugar, o Cametá com 1 ponto em 3 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 9 pontos em 3 jogos. Em segundo lugar, o Iguatu com 7 pontos em 3 jogos. Em terceiro lugar, o Santa Cruz de Natal com 6 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, o América com 4 pontos em 3 jogos. Em quinto lugar, o Souza com 4 pontos em 4 jogos. Da mesma forma, em sexto lugar, o Maracanã com 4 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, temos o Potiguar, que tem 3 pontos em 3 jogos. E em oitavo lugar, o lanterna do grupo, o Atlético do Ceará, com 3 pontos em 4 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Asa com 10 pontos em 4 jogos. Em segundo lugar, o Itabaiana com 7 pontos em 3 jogos. Em terceiro lugar, o Retrô com 7 pontos em 3 jogos. Em quarto lugar, temos o CSE com 5 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, Jacuipense com 5 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Petrolina com 4 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, o Sergipe com 1 ponto em 4 jogos. Em oitavo lugar, o Juazeirense com 1 ponto em 4 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Iporá com 8 pontos. Em segundo lugar, o Brasiliense com 6 pontos em 3 jogos. Em terceiro lugar, o União Rondonópolis com 6 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, o CRAC, o Craque, com 5 pontos em 3 jogos. Em quinto lugar, o Capital com 4 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Anápolis com 4 pontos em 3 jogos. Em sétimo lugar, o Misto com 3 pontos em 3 jogos. Em oitavo lugar, o Real Futebol Clube, que ainda não pontuou, perdeu os 4 jogos consecutivos da competição. No grupo F, em primeiro lugar, temos o Itabuna com 8 pontos em 4 jogos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu com 7 pontos em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Democrata com 7 pontos em 3 jogos, que ainda não realizou o jogo da quarta rodada e pode assumir a liderança do grupo F caso vença este confronto. Em sexto lugar, a Portuguesa do Rio de Janeiro com 6 pontos em 4 jogos. Em quinto lugar, o Ipatinga com 4 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Serra com 4 pontos em 3 jogos. Em sétimo lugar, o Real Noroeste com 3 pontos em 4 jogos. E finalizando aí em oitavo lugar, o Lanterna, o Audax, que ainda não pontuou e perdeu os 4 jogos do grupo F. No grupo G, em primeiro lugar, temos a Inter de Limeira com 10 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 9 pontos. Em terceiro lugar, o Água Santa com 7 pontos. Os 3 times já realizaram os jogos da quarta rodada da competição. Em quarto lugar, o Pouso Alegre com 6 pontos em 3 jogos. Em quinto lugar, o Santo André com 3 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o São José com 3 pontos em 4 jogos. Em sétimo lugar, o Costa Rica com 1 ponto em 3 jogos. Em oitavo lugar, o Patrocinense com 1 ponto em 4 jogos. E no grupo H, em primeiro lugar, o Barra com 4 pontos, realizou apenas 2 jogos. Em segundo lugar, o Concórdia com 4 pontos, também com 2 jogos. Em terceiro lugar, o Cianorte com 4 pontos em 2 jogos. Em quarto lugar, o Cascavel Futebol Clube com 3 pontos. Em quinto lugar, o Ercílio Luz com 2 pontos em 2 jogos. Em sexto lugar, o Novo Hamburgo com 1 ponto em 1 jogo. Em sétimo lugar, o Avenida, que não pontuou, mas realizou apenas uma partida. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que também não pontuou e também só realizou apenas uma partida. Vemos aí que o grupo H é o grupo mais prejudicado nas questões das chuvas do Rio Grande do Sul. E nós aqui do Chance de Gol nos responsabilizamos em atualizá-los assim que a CBF reagendar estes confrontos. Após vermos aí a tabela de classificação atualizada hoje, domingão, dia 19 de maio, vamos voltar para ver os jogos que vão completar esta quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E hoje, domingão, às 15h30, vamos ter o confronto entre Brasiliense e Misto. Também hoje, porém, às 16 horas, o Retrô vai enfrentar o Itabaiana. No mesmo horário, o confronto será entre Tocantinópolis e Altos. No mesmo horário, o Costa Rica vai enfrentar o Pouso Alegre. Também às 16 horas, o 13 enfrentará o Iguatu.
Também hoje, no mesmo horário, o confronto será entre Cametá e Motoclube. Também hoje, domingão, dia 19 de maio, porém, às 17 horas, o Concórdia vai enfrentar o Barra. Também hoje, domingão, às 17 horas, o Fluminense vai enfrentar o River. No mesmo horário, o confronto será entre CRAC, o Craque, contra o Anápolis. Também hoje, domingão, dia 19 de maio, às 18 horas, o América de Natal vai enfrentar o Potiguar. Já amanhã, segundona, dia 20 de maio, às 20h15, o confronto vai ser entre Trem e Humaitá. Já na terça-feira, dia 21 de maio, às 19 horas, o Cascavel vai enfrentar Hercílio Luz. E, para finalizar os jogos desta quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na terça-feira, dia 21/5, às 20 horas, o confronto será entre Serra e Democrata. O Campeonato Brasileiro da Série D está emocionante. Como vocês viram, a quarta rodada, cada jogo virou uma decisão. E para você não perder nenhum lance aqui do Chance de Gol, é muito simples. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e amanhã voltaremos com mais notícias sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos juntos e até a próxima!